Bom dia. Hoje acontece uma coisa bem curiosa. De todos os programas Cancelas que aconteceram até aqui, hoje vai ser o 6º episódio. Em 3 oportunidades eu pude pregar de manhã, mas dessa vez eu não estou barbudo. Para alegria de alguns, mas saibam que para o próximo programa eu novamente terei que deixar a barba crescer. Eu gostaria de agradecer ao pastor Elbert por deixar dar essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com você nessa manhã. Eu gostaria de começar a mensagem saudando a igreja com o cumprimento adventista mais famoso que existe, que é o Maranata. Eu vou dizer Maranata e vocês vão falar? O Senhor logo vem. Vamos lá então? Maranata. Olha que bonito. Esse cumprimento, ele explica de forma bem sucinta o que nós acreditamos, que breve Jesus vai voltar. E ele é muito utilizado pelo Ministério Jovem. E inclusive, quando existe algum motivo para comemorar, para celebrar, nós fazemos um cumprimento Maranata. Você sabe como é o cumprimento Maranata? Alguns até fizeram ali ao Dúria e a Alice ter descido as águas, que é quando você pega a mãozinha assim e dá tipo um tchauzinho assim, né? Você sabe fazer? Dá uma saudação para mim, deixa eu ver. Isso, muito bom. Alguns não sabem direito o que isso significa. Por que nós usamos isso? E é simples. O cumprimento Maranata, ele é para nos lembrar dos 4 As da palavra Maranata. Maranata. E esses 4 As, eles representam as atitudes que todo cristão adventista deve ter com respeito à volta de Jesus. Deixa eu só pegar o Zac para eu ter certeza aqui, que é amar, anunciar, aguardar e apressar. E o dedão dobrado, ele representa o jovem cristão, o cristão adventista, buscando o poder que vem do céu para se preparar para a volta de Jesus. Então, sempre quando nós fazemos o cumprimento Maranata, essa saudação é dessa forma aqui, ó, com o dedão dobrado. É desse jeito. O nosso próprio nome já fala o que nós acreditamos. Nós somos adventistas. O adventista é aquele que acredita no advento, ou seja, que Jesus vai voltar. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, e eu gostaria da sua sinceridade. Quem aqui acredita que Jesus em breve vai voltar? Deixa eu ver as mãos. Ok, pode abaixar a mão. Agora não se manifeste, mas responda para você mesmo. Quem realmente acredita que Jesus em breve vai voltar? Não responda. Guarde para você. Eu tenho percebido que quanto mais fica a comunidade, eu tenho percebido que quanto mais velha fica a comunidade, menos se fala da volta de Jesus. Já são mais de 170 anos pregando que Jesus vai voltar, mas até agora, ele não veio. Existem pessoas que estão envelhecendo e desde pequenininho pregavam sobre a volta de Jesus e ele não voltou. Existem pessoas que morreram acreditando que Jesus ia voltar, mas ele ainda não voltou. Por quê? A cada dia se torna mais difícil esperar por Jesus. Ainda mais no mundo que a gente vive, onde tudo é muito rápido. Parece que a gente está perdendo um pouco da nossa paciência. A grande maioria das pessoas que você conversa está ansioso, estressado. Um ditado popular diz que a paciência é uma virtude, e hoje parece que poucos têm essa virtude. Nós vivemos um mundo de recompensas instantâneas, de comidas instantâneas, o famoso macarrão, miojo, de comidas congeladas, onde você coloca ali no seu micro-ondas e em pouco tempo a comida já está prontinha para você comer. Isso sem contar ainda com as grandes lanchonetes que tem aquele sistema, o drive-thru, onde você só faz o seu pedido e em pouco tempo você já pega a sua comida. Está cada vez mais fácil fazer as coisas, é tudo muito dinâmico, é tudo muito rápido. Até a nossa conversação, ela mudou. Nós estamos até encurtando as palavras. Sabia disso? Nós usamos agora palavras como VC. Quem usa hoje em dia a palavra você quando está conversando com alguém? Ninguém, é só o VC. Nós usamos o ADD, é para adicionar, TC para teclar, ABS, não o freio, mas para abraçar. Nós estamos diminuindo a comunicação e a comunicação cada vez fica mais rápida. Estamos nos tornando cada dia mais imediatistas. Queremos respostas rápidas, de coisas rápidas. E aí eu fico me perguntando, será que nós não estamos perdendo
a virtude da paciência, em um mundo tão rápido, tão ligeiro. E aí você olha para a nossa vida, para as nossas conversas. Faça um teste você mesmo. Digamos que você esteja conversando com alguém por WhatsApp. E aí a pessoa começa a colocar digitando lá em cima. Sabe quando ela está te respondendo e você fica olhando no celular? Quanto tempo você aguenta esperar no celular enquanto a pessoa digita, né? E aí você fica, bora rapaz, eu quero saber o que é para fazer, vamos. E às vezes você demora um tempão para a resposta vir e a pessoa só coloca assim, ó, ok, né? É pior do que tudo, né? É bem pior. Aí às vezes a gente quer ir para um outro andar no condomínio onde a gente está, vai embora e aí você vai lá e aperta o botãozinho lá do elevador. Quantas vezes a gente começa a apertar o botão do elevador para ele vir rápido? Parece que cada vez a gente quer as coisas mais rápidas. E aí eu fiquei pensando, será que essa nova cultura, ela não tem atrapalhado a gente também de esperar sobre a volta de Jesus? Mas isso não responde à pergunta, que é o título do sermão. Por que Jesus ainda não voltou? Aparentemente existe uma tardança na volta de Jesus. Aparentemente. A cada dia que passa, mais se intensificam os sinais. E eu escuto praticamente todas as semanas uma frase: ah, mas no meu tempo era muito melhor. Já ouviram isso? E parece que cada geração que vai passando, ela se torna pior. E aí nós vemos que cada vez aumenta os números de terremotos, os sinais, fomes, guerras, falsos profetas, e todas as profecias sobre a volta de Jesus já se cumpriram, com exceção da pregação do evangelho em todo mundo. E aí eu começo a me preocupar, porque existem algumas pessoas que, para tentar ajudar a gente a se preocupar com a volta de Jesus, eles começam a contar algumas lendas urbanas. E eu acredito que você já deve ter ouvido alguma dessas lendas, algumas histórias para nos alertar, não, agora Jesus vai voltar. E isso não é nada novo. Desde o ano 1800 já existia uma história que um cocheiro, ele deu uma carona para uma pessoa, para um rapaz. E enquanto ele estava dando a carona, aquele rapaz falou assim, olha, o mundo vai acabar em 2 dias. E quando ele terminou de falar isso, ele desapareceu. Existem mais de 300 versões dessa história. Eu lembro como se fosse hoje, o ano de 2011, eu estava na minha igrejinha do Tingui, em Curitiba, e lá chegou uma notícia que uma menina tinha nascido com a mão colada. Vocês lembram disso ou não? A menina nasceu com a mão colada e ela foi fazer uma cirurgia para descolar a mão. E quando ela descolou a mão, na mão dela estava escrito, Jesus voltará. E eu lembro que a igreja falou, não, agora vai. Agora Jesus vai voltar. E eles começaram a pregar, a contar essa história, né, da mão, agora vai acontecer. E quantas vezes eu escuto histórias como essas, histórias de anjos que chegam para alguém e falam assim, olha, Jesus está voltando, você tem que se preparar. Crianças que são apresentadas, falam, esse aqui vai ser um pastor, e aí a criança fala, não vai dar tempo, Jesus vai voltar. E aí a comunidade fala, agora vai, porque isso está acontecendo, então agora Jesus vai voltar. E isso me preocupa muito. Muito. Porque quando esse tipo de coisa começa a acontecer, alguns começam a colocar a expectativa ali. E quando as coisas não começam a se cumprir, ele começa a perder a sua paciência. Alguns se afastam, porque aquilo ali era um sinal. E muitos colocam a sua esperança no sinal. Muitos colocam as suas expectativas nesse tipo de história e não na palavra de Deus. E a palavra de Deus fala, Jesus vai voltar. Indiferente dos sinais. Alguns até, para tentar ajudar a pregação, entre aspas, para nos incentivar a esperar a volta de Jesus, alguns até mandaram um vídeo do presidente Obama, falando que o decreto dominical estava saindo, só que a legenda ela estava corrompida, não era aquilo que ele estava falando. E isso me preocupa, porque em nosso meio parece que muitos estão esperando mais por um decreto dominical do que pela volta de Jesus. E aí o Obama vai visitar o Papa, aí todo mundo, não, agora vai acontecer, porque agora vai. Queridos, faz tanto tempo que existem conversas, tanto tempo. Isso não é de agora, isso não é de hoje. Quando, uma frase que eu vi na internet, que diz assim, quando a visita do Papa aos Estados Unidos produz mais busca por santidade e reavivamento do que o sacrifício de Cristo, existe alguma coisa errada com o nosso cristianismo.
E aí muitos começam a ver esse tipo de sinais. Ah, não, agora o Obama, agora eu tenho que me preparar. Não é por isso. Mas então você está dizendo que a gente não precisa vigiar? Não é isso que eu estou falando. Nós precisamos vigiar, mas a gente não pode colocar nossas expectativas nisso. E isso não pode tomar mais tempo do que a nossa preparação espiritual para a volta de Jesus. Por que Jesus ainda não voltou? Essa pergunta já está respondida na Bíblia. Eu gostaria de estudar esse texto com vocês essa manhã. Ele se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 13. Esse será o texto base do nosso estudo. Então você nem precisa ir para outro verso, você pode deixar sua Bíblia aberta, o seu device nesse mesmo texto. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 13. E para nos ajudar a compreender esses versos, eu dividi eles em 5 partes. E aí eu vou fazendo umas perguntas, algumas coisas, e a gente vai explicando ele ponto a ponto. A versão que eu estarei lendo é a Revista e Atualizada. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 13. Acompanhe comigo a leitura. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Presta atenção no versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Do verso 1 a 4, Pedro ele tenta nos ajudar a responder a pergunta: será que Jesus realmente vai voltar? E ele traz uma afirmação, nos falando que no tempo do fim existiriam pessoas que duvidariam que Cristo Jesus iria voltar. Ele já falou isso para mim e para você, para nos alertar. 170 anos, você é adventista, você fica falando, mas Jesus não voltou? Então ele escreve para mim e para você. E o interessante é que essa forma de expressão, de dúvida, que aparece em 2 Pedro, ela também não é nova. Existem vários versos na Bíblia de pessoas que duvidam do cumprimento da palavra de Deus. Por exemplo, onde está o Deus do seu juízo? Perguntaram os ímpios da época de Malaquias, em Malaquias 2,17. O teu Deus, onde está? Perguntavam os pagãos ao salmista, em Salmo 42, 3, 79, 10. Onde está a palavra do Senhor que se cumpra? Jeremias, capítulo 17, versículo 15, o livro que nós estamos estudando. Pedro ele sabia que o desânimo, por causa de uma aparente demora na volta de Jesus, poderia fazer que os cristãos do seu tempo desistissem, abandonasse a sua fé. Por isso ele fala para mim e para você: não dê ouvido aos descrentes. Não dê ouvido aos descrentes. E ao ler esse texto, eu me recordei de um amigo, que sempre quando nós almoçávamos, ele não é cristão, ele conversava comigo um pouquinho sobre religião. E um dia ele me trouxe uma máxima, assim que eu fiquei absurdado com tamanha inteligência. Ele falou assim que Jesus ainda não voltou por causa que muitas das pessoas aqui usam a expressão Deus te pague. Então várias pessoas estão com uma dívida, Deus te pague, Deus te pague, Deus te pague. E aí, segundo ele, Jesus não teria voltado porque ele está endividado. Como que ele conseguiria pagar a dívida de todo mundo? Então por isso Jesus não volta. Às vezes existem até brincadeiras em nosso meio sobre a volta de Jesus. Pega esse cheque aqui, que esse cheque é Jesus. O cheque de Jesus, pois é, em breve voltará. E muitas pessoas brincam com a volta de Jesus. E Pedro já afirmou que isso iria acontecer no tempo do fim. Mas agora veja como que ele responde essas acusações. O versículo 5 até o versículo 7. 2 Pedro capítulo 3, versículo 5 até o versículo 7. Diz assim: porque deliberadamente eles esqueceram de propósito, de longo tempo, que houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra
pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Agora Pedro nos diz que os escarnecedores, os zombadores, eles esqueceram de propósito do que Deus já tinha feito em nosso mundo. E ele argumenta com base em dois grandes acontecimentos, na criação e no dilúvio. O dilúvio, ele pode até ter demorado para acontecer, mas ele aconteceu. E isso nos ensina que os pecados de todos os povos, eles não ficarão impunes. Pode parecer que vai demorar, mas Deus vai agir. Agora, o dilúvio, ele trouxe o juízo através de água. Quando Jesus voltar, ele vai trazer o juízo através do fogo. E a argumentação de Pedro ele é muito óbvia. Se Deus já agiu na história, ele pode agir novamente. Ele é um Deus todo-poderoso, ele tem poder para cumprir as suas promessas. Então Pedro agora, para responder à zombaria, às brincadeiras, ele fala assim, Deus já prometeu e Deus cumpriu. A palavra de Deus, ela tem poder. E aí agora ele fala que a destruição será pelo fogo, assim como muitas passagens do Antigo Testamento também falam que a destruição será pelo fogo. E agora, depois de tentar responder dessa forma, falando que Deus já tinha cumprido a sua palavra, agora ele nos responde a pergunta do nosso sermão. Por que que Jesus ainda não voltou? Acompanhe comigo agora os versículos 8 e o versículo 9. Há todavia uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Preste atenção no versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Você pode dizer um amém? Pedro, ele toma um cuidado especial. E ele dirige esses versos aos seus amados, a nós, a igreja. E ele nos apresenta 3 grandes verdades. A primeira, o tempo de Deus é diferente do nosso. A segunda, ele não está atrasando o cumprimento da sua profecia. E a terceira, pode parecer que está demorando, mas se ele ainda não cumpriu a sua promessa, é por sua bondade, por causa do seu amor. Então, nesses versos, nós percebemos que Pedro, ele trata com essa aparente demora da volta de Jesus como uma oportunidade de salvação. Cada dia que nós temos nessa terra é um presente concedido por Deus para que a gente realmente consiga se preparar. Porque Deus, ele é todo poderoso e ele pode realizar em apenas um dia o que todos demorariam 1000 anos. E é muito provável que quando ele usa essa expressão, ele citou o Salmo 90, versículo 4, que diz: de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. A aparente demora da volta de Jesus, ela não é uma demora, ela na verdade é uma oportunidade de misericórdia, para mim e para você. Essa demora, ela deveria ser considerada dessa forma. E ao percebermos que Jesus ainda não voltou, deveríamos estar mais preocupados com a nossa preparação espiritual. Por isso, nós precisamos aprender a ver os textos bíblicos de uma forma, às vezes, que a gente não vê. Mateus 24, nós temos os vários sinais, e não precisa abrir a sua Bíblia, mas em Mateus 24 nós vemos vários sinais que Jesus mesmo falou que aconteceriam antes do seu retorno. E algumas pessoas, ao olharem para os sinais, eles falam assim, agora Jesus vai voltar porque os sinais estão acontecendo. Nós precisamos aprender que é algo diferente. Os sinais, eles não falam quando, os sinais, eles demonstram quem. A despeito das coisas que irão acontecer como sinais, Jesus vai voltar. Jesus não vai voltar porque vão acontecer terremotos. Não, a despeito dos terremotos, Jesus vai voltar. Jesus não vai voltar por causa do nosso sofrimento, por causa da nossa dor, por causa da fome. Não, a despeito do sofrimento, a despeito da fome, Jesus vai voltar.
Jesus não vai voltar porque existem falsos profetas? Não, a despeito dos falsos profetas, Jesus vai voltar. Os sinais nos indicam não quando Jesus vai voltar, mas quem vai voltar. E quem vai voltar é Jesus. Então, cada vez que nós olhamos um terremoto e falamos assim, olha, esse terremoto está acontecendo é porque Jesus vai voltar. Isso é errado, porque o terremoto é uma pregação do diabo. Porque quando acontece um terremoto e Jesus não volta, o que acontece com a igreja? Descrença. E aí muitos pegam assim, não, aconteceu um terremoto, agora Jesus vai voltar. Isso é uma pregação do inimigo, porque daí a gente vai ficar esperando Jesus voltar e ele não vai vir, e aí vem decepção. Por isso que nós temos que tomar cuidado como nós falamos sobre os sinais da volta de Jesus. Os sinais já se cumpriram, nós precisamos esperar. E aí é interessante que esse texto, ele é completo. Porque ele nos explica não apenas por que Jesus não veio, ele explica exatamente o que nós temos que fazer. Mas antes de continuar a leitura, deixe-me explicar. Alguns perguntam assim, mas ok, então por que a Bíblia fala que Jesus em breve voltará? Se ele nos mostra os sinais e tudo, mas Jesus não voltou em breve, por que a Bíblia fala em breve voltará? Imagine agora uma montanha. E na ponta lá da montanha tem uma pedra que parece que vai cair. E você ganha um terreno embaixo da montanha e você quer construir uma casa lá. Só que você vai conversar com alguns arquitetos, alguns engenheiros, e eles falam assim, não construa a sua casa ali, porque aquela pedra, ela pode cair em qualquer momento. Agora só um detalhe, aquela pedra está lá há 200 anos. Você vai teimar e vai construir a sua casa lá embaixo? Porque a pedra, em qualquer momento, ela pode cair. E é a mesma coisa que acontece com a volta de Jesus. Os engenheiros mentiram? Não. A Bíblia está mentindo quando a volta de Jesus? Não. Mas Jesus está breve, porque pode acontecer em qualquer momento. Porque quando a Bíblia fala que a volta de Jesus será breve, ela fala no sentido qualitativo e não temporal. Então por que Jesus ainda não voltou? Jesus não voltou por misericórdia. E às vezes a gente pega esse texto e a gente aplica para as pessoas que não conhecem ainda a Deus e fala assim, ó, Jesus ainda não voltou porque você não conhece a Deus, porque você não está preparado. Não, Jesus ainda não voltou porque eu não estou preparado, porque você não está preparado. A misericórdia que Ele tem é para você, é para você. Agora veja, Pedro ele nos faz um alerta e nos descreve como será a volta de Jesus. O versículo 10. Acompanhe comigo. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Assim como Deus interveio na criação e no dilúvio, Ele vai intervir novamente através da volta de Jesus. E agora essa expressão que ele usa, o dia do Senhor, aparece 20 vezes no Antigo Testamento. E elas sempre se referem a quando Deus faz uma visita ao povo trazendo juízo e trazendo salvação. E ele fala como será o dia do Senhor. E para Pedro o dia do Senhor será como um ladrão. E essa expressão, ela representa a iminência da volta de Jesus, e nós vemos Jesus mesmo falando que a sua volta seria dessa forma, em Mateus capítulo 24, versículo 42 e 43. Só que para você entender melhor como seria então a volta de Jesus como um ladrão, eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo. Eu antes de estudar teologia, eu já gostava de pregar, eu tentava, né, pelo menos, né? E eu fui pregar numa igreja que não ficava muito próxima da minha casa, e eu tinha uma motinho. Eu gostava daquela moto, na verdade não era bem uma moto, uma Yamaha Neo. Eu não sei se você já viu, é uma moto automática, lembra um pouco a Bis, mas ela é mais encorpada, é diferente tudo, né? E eu tinha essa motinho. Eu gostava dessa motinho até que um dia ela estava parada na panificadora e um menininho chegou para a mãe e falou assim, ó mãe, que legal essa moto aí, parece a moto dos Power Rangers, né? Aí depois eu tive que mudar de opinião, né? Porque falou que parecia com a moto dos Power Rangers, mas tudo bem, né? E aí eu fui pregar. E eu tinha um costume. Sempre quando eu andava de moto, eu tirava meu capacete e prendia a roda da moto junto com o capacete, uma trava lá. Eu sempre fazia isso. Só que como eu estava indo para a igreja, eu falei, aqui não tem problema nenhum. Aqui não vai ter dificuldade. Aonde que alguém vai querer pegar alguma coisa que é minha dentro da igreja? E aí, eu fui lá, deixei o capacete em cima da moto. E eu fui pregar. Quando eu terminei de pregar, eu voltei. Cadê o capacete? E aí me bateu um desespero. Porque mesmo que você não conheça as leis do Detran, você sabe que não pode andar sem capacete.
E eu pensei, como que eu vou voltar para casa? E eu comecei a ficar desesperado, procurando meu capacete por tudo que é lugar. E nisso, a pessoa que me convidou, o ancião, ele começou a dar risada da minha cara. Eu falei, rapaz, você está rindo de coisa séria? O meu capacete sumiu, eu não sei onde que ele está. E ele olhou para mim e falou, você esqueceu o que você pregou hoje? Eu falei, não. E eu tinha pregado um sermão sobre a volta de Jesus. Que a volta de Jesus seria como um ladrão. Eu falei, não, eu esqueci. Eu falei, você pregou que a volta de Jesus seria como um ladrão. Eu falei, pois é, você viu, ó, quando a gente menos espera, o ladrão aparece. Ele falou, não, não é isso. É que eu escondi o seu capacete. Né? Aí ele foi lá e trouxe o capacete para mim. E aí ele falou uma coisa que eu achei interessante. Ele falou, viu só? Às vezes é fácil a gente falar, mas é difícil a gente entender que a volta de Jesus será como um ladrão. Quanto menos você percebe, acontece. Você sempre deixa a sua casa trancada. Em um único dia, num único momento assim de esquecimento, esqueceu. E aí o que acontece? Vem um ladrão. Sempre tranca o carro, mas de repente esqueceu. E aí o que acontece? Ele vem. Por isso, queridos, quando a Bíblia fala que a volta de Jesus será como um ladrão, nós precisamos pensar em duas coisas. A primeira, na nossa preparação, porque ele pode vir em qualquer momento quando você não espera. E você vai ser pego de surpresa. Mas você não pode esquecer que a volta de Jesus ela acontece de duas formas. A primeira é o que eu mais espero, é quando a gente vai ver Jesus voltar. Só que existe a segunda forma, que é pior do que essa. É se porventura acontecer alguma coisa com você e você vier a falecer. Para você, Jesus já veio. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos estar preparados para a volta de Jesus, porque ela virá como um ladrão. Assim como a morte, a gente não consegue saber quando ela vai acontecer. Se você morrer, Jesus voltou para você. Por isso nós devemos estar preparados para a volta de Jesus. E aí Pedro, ele nos dá alguns conselhos. Ok, a volta de Jesus será como um ladrão. E ele já explicou que Deus agiu um dia e ele pode agir novamente. Ele não voltou ainda por misericórdia de nós que não estamos preparados. Ele fala que a volta de Jesus será como um ladrão. E agora ele fala como que nós devemos viver esperando a volta de Jesus. E nós vamos ler agora o versículo 11 até o versículo 13. Acompanhe comigo. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em o quê? Santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Versículo 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. A Bíblia fala que enquanto estivermos esperando a volta de Jesus, não podemos esperar de qualquer jeito. Pedro ele traz duas características, duas coisas que nós precisamos procurar para esperar Jesus voltar. Viver em piedade e de forma santa. Santo você sabe que é de forma separado. Agora, piedade é uma vida dedicada a agradar a Deus. E o interessante é que essa palavra, no mundo grego original, ela podia significar também, a palavra piedade, respeito e reverência pelos deuses e pelo mundo que eles criaram. Uma vida santa, uma vida com reverência, uma vida dessa forma como Ele nos pede, vai nos ajudar a ter vontade, do que diz o versículo 12, de apressar a volta de Jesus. O interessante é que essa palavra apressar, ela é muito debatida no meio cristão, principalmente pelos teólogos. É muito difícil de conseguir chegar ao que Pedro queria falar com essa palavra. Ela é uma palavra grega, espudo, e essa palavra é uma rapax legomena. O que é isso? É uma única vez que essa palavra aparece no texto bíblico. Então não há como você comparar essa palavra para saber exatamente o que ela quis dizer. Então existem discussões, podemos ou não apressar a volta de Jesus? E quando nós falamos em apressar a volta de Jesus, algumas versões trazem essa expressão apressando como veementemente desejando, mas a melhor forma de traduzir essa palavra seria continuamente apressando. Por isso, quando nós falamos em apressar a volta de Jesus, existem dois pensamentos. O primeiro pensamento é o seguinte: Deus, Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Se Ele sabe de todas as coisas, Ele já tem o dia da sua volta, eu não preciso fazer nada.
porque já está tudo planejado. Se eu não pregar, não tem problema, as pedras falarão. Existem pessoas que pensam dessa forma. Agora existe um outro extremo que nós também devemos evitar. Existem pessoas que falam assim, ó, se a igreja não pregar, Jesus não vai voltar. Porque a Bíblia fala, então a volta de Jesus depende da gente, não depende de Deus. São dois extremos que nós devemos evitar. O que nós precisamos entender é que como que nós apressamos a volta de Jesus? É quando nós estamos esperando, desejando essa volta. Nós falamos sobre isso, nós vivemos isso. E aí, eu vou começar a pregar o Evangelho. Eu vou falar da volta de Jesus. E ao falar da volta de Jesus, eu estarei me preparando para o seu retorno. Agora, existe uma escritora cristã conhecida, e ela traz alguns textos sobre essa palavra apressar, e ela diz assim: dando o evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta do nosso Senhor. Não nos cabe apenas aguardar, mas apressar o dia de Deus. Isso está em O Desejado de Todas as Nações, páginas 633 e 634. Uma outra frase que ela usa em vários dos seus livros, ela diz assim: é privilégio de todo cristão não somente aguardar, mas apressar a vinda do Salvador. Nós não podemos levar ao extremo falando que ele depende de nós, e nem ao extremo que ele não precisa de nós, mas nós precisamos trabalhar por ele, para ele. E o interessante é que algumas pessoas, quando eu conversei já sobre esse assunto, eles perguntaram, mas como? Como eu posso apressar a volta de Jesus? E existem duas formas que eu e você podemos apressar a volta de Jesus. A primeira é a mais fácil, só que eu confesso que eu tenho percebido que é a menos praticada. Jesus, ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, e eu não sei se você conhece essa oração. Acredito que todos conheçam. E na oração do Pai Nosso existe uma palavrinha que ele fala assim, ó: venha o teu reino. Eu e você, como cristãos, adventistas do sétimo dia, nós deveríamos orar mais pela volta de Jesus. Jesus nos ensinou a orar pelo reino. Talvez você ore para que Jesus volte, para que o reino de Deus venha sobre você, e talvez Jesus não vai voltar de forma literal, mas pelo menos o seu coração vai estar preparado para receber o rei ali. Jesus até em Mateus 24, versículo 20, ele pede para que eu e você orássemos que no nosso tempo de fuga, essa fuga não acontecesse aos sábados. Ele pediu, ore. Então eu e você, para apressar a volta de Jesus, precisamos orar por isso. Só que existe uma outra forma de apressar a volta de Jesus, e isso está em Mateus 24, 14, um dos textos mais conhecidos, que eu e você devemos fazer o quê? Pregar o Evangelho. O texto diz, e será pregado esse Evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. A todos os seres humanos é dada uma oportunidade de pregar e compartilhar que um dia Cristo Jesus vai voltar. E ao fazermos isso, estamos apressando a volta de Jesus, tanto para as pessoas quanto para nós mesmos, porque estaremos preparados para esse retorno. Porque quando nós falamos em esperança, e nós temos a esperança de que Jesus vai voltar, mas se a gente não tiver a missão, isso é loucura. Agora, quando a gente tem a esperança da volta de Jesus, mais a missão, isso daí é plenitude de vida cristã. Como diria uma frase muito conhecida em nosso meio, devemos viver como se Jesus fosse voltar hoje, mas trabalhar como se ele fosse voltar daqui a 100 anos. Por isso eu gostaria de fazer duas perguntas para a sua reflexão nessa manhã. A primeira, você tem realmente se preparado para a volta de Jesus? A segunda, você tem apressado a sua volta? Nada que existe nessa terra valeria a pena em perder a salvação. E para você entender isso, para você entender que não vale a pena perder e não estar preparado para a volta de Jesus, eu gostaria de contar uma história para vocês. Imagine que nesse momento, o seu anjo ele vem e te pega pela sua mão. E ele leva você até o céu. Cada um de vocês, o seu anjo está do seu lado, está te pegando pela mão e está te levando para o céu. E você faz uma viagem. E enquanto você está viajando, você começa a observar os mundos, você chega no céu e você se depara com tudo da melhor forma possível. As árvores são diferentes, tudo é diferente, tudo é muito mais bonito do que você conseguia imaginar. E você começa a perceber em cada detalhe que existe no céu. Você nunca conseguiria pensar que seria assim. E você fica surpreso porque o céu é de uma forma que você não conseguia entender. E aí enquanto você observa o céu, você percebe que no meio do céu
existe uma mesa muito grande, ela é quilométrica. E ela já está preparada, existem vários pratos, os copos, os talheres, está tudo prontinho, só não faltava comida. E aí você começa a olhar aquela mesa e você percebe que na frente do prato tinha um nome. E você começa a andar e você percebe que em cada prato, na frente dele, tinha um nome. E aí você começa a olhar os nomes, curioso para saber quem estava a sal. E aí você percebe, enquanto procura pelo seu nome, que um anjo vem, ele vai até um dos pratos e tira a plaquetinha com o nome. Ele sai triste, e aí você pensa assim, como é possível alguém querer perder isso daqui? Eu nunca imaginei que seria assim. Como que alguém iria querer perder um banquete como esse? Você não entende. Como? Como pode? E aí o anjo ele olha para você, não, deixa eu te apresentar mais coisas sobre o céu. E aí você começa a passear pelo céu e você vê uma fábrica. Você fala, uma fábrica no céu? O anjo, sim, é aqui que estão sendo construídas as coroas dos salvos. Ah, eu quero ver. E aí você entra e você percebe várias coroas. Nenhuma coroa já usada nesse mundo se compara à beleza daquelas coroas. Todas elas com estrelas. Algumas tinham mais estrelas do que as outras, mas isso não perdia a beleza daquelas que tinham poucas estrelas. E você começou a pegar aquelas coroas. Você pegou uma, pegou outra, e você achou ela muito linda. E aí você percebe que dentro dela, assim como numa aliança tem o nome dos noivos, você percebe que dentro da coroa tinha um nome, o nome do salvo. E aí você fala assim, eu não acredito, eu vou começar a procurar pela minha coroa. E aí ele começa a procurar, você começa a procurar, aqui e ali, e você não consegue achar teu nome, até que você vê que um anjo, ele vai lá, pega uma das coroas, senta no chão, começa a chorar, ele pega uma lixa e começa a raspar o nome de dentro da coroa. Você olha aquela cena e fala, não é possível alguém querer perder o céu dessa forma? Não, eu não acredito. E você continua passeando no céu. Agora o anjo fala assim, agora vejam, vem aqui, agora eu quero mostrar para você a casa dos santos. E você fala assim, opa, agora sim. E aí você começa a ver as casas, uma mais bonita do que a outra. E aí você percebe que em cima de cada porta tinha algum nome. Perceba que no céu é tudo organizado, porque Deus é um Deus de ordem, já está tudo preparado. E você começa a olhar os nomes das casas assim, fala assim, rapaz, qual será que é a minha, né? E aí de repente você olha para uma colina e você percebe uma casa, que era uma casa que você sempre quis ter. Você fala, será que essa é a minha casa? E aí você começa a correr naquela direção, porque agora eu quero saber, será que essa é a minha casa? Enquanto você está chegando perto, você percebe que vem um anjo e ele tira aquela plaquetinha. E aí você olha para aquela situação e fica indignado. Não é possível alguém querer perder uma coisa como essa aqui. Eu não acredito que existem pessoas que queiram perder isso. E aí enquanto você está indignado, o anjo coloca a mão no seu ombro e fala assim, você quer ver a melhor parte do céu? Dele, claro. Olha ali, ó. E ele aponta, e aí que você percebe que tinha um trono muito bonito. E em cima do trono estava ele, Jesus, sentado, com um livro na mão, o livro da vida. Mas você percebe que enquanto Jesus estava com aquele livro, ele estava muito reflexivo, ele estava triste. Você olha para o anjo e fala, posso me aproximar? Pode. E você começa a aproximar, mas ele está longe. E você percebe que Jesus ele começa a chorar. Ele pega uma caneta e risca um dos nomes no livro. Só que Jesus ele está chorando tanto que ele sai. Ele deixa o livro em cima do trono e sai para se consolar. E naquela situação você fala, não, agora eu quero descobrir quem é que perdeu o céu. E aí você começa a correr. Você corre, enquanto você vai chegando perto do trono, você percebe que ele era maior do que você imaginava. E aí você começa a pular para tentar pegar o livro. E enquanto você pula naquela energia, você começa a pensar, quem será que perdeu o céu? Eu já sei. Deve ter sido meu pai. Quantas vezes eu falei para o meu pai se preparar para a volta de Jesus e ele não se preparou. Aí você fala assim, não, deve ser minha esposa. Será que foram meus filhos? Será que foi o meu tio? Será que foi o pastor? E você começa a se preocupar. E enquanto você começa a pular tentando pegar o livro, aí você cai em si. Você fala assim, será que não sou eu? Aí quando você vira para o seu anjo para perguntar, ele está chorando. Aí você reúne todas as forças que tem dentro do teu coração. Aí você olha para o anjo e fala assim, a pessoa que abandonou tudo isso daqui, deixou o céu, deixou aquela mesa preparada,
que perdeu a sua coroa, que perdeu aquela casa, que teve o nome riscado no livro da vida. Aquela pessoa sou eu. Aí o anjo olha para você e fala assim: não, mas eu só te trouxe aqui para você perceber o quão ruim seria perder o céu. Talvez hoje você esteja vivendo como se Jesus não fosse voltar. Talvez ele não veio ainda, ele não voltou. Mas tem um porquê. Ele não voltou por misericórdia de mim e de você. Ele quer que você se prepare para o retorno. Por isso, nessa manhã, eu gostaria de fazer um convite para você. Eu sei que muitos aqui têm vivido longe dos planos de Deus e têm se preocupado mais com as coisas desse mundo, com as suas conquistas, do que com o céu. Por isso, nesse momento, a Joyce vai cantar. Eu gostaria de fazer um pedido especial para você. Se você gostaria de pedir perdão aos céus, pedir perdão a Cristo Jesus nessa manhã e falar: Senhor, eu quero me preparar para a tua volta. O Senhor não voltou ainda por minha culpa, porque eu não estou preparado e eu preciso me preparar. Então, se você quer manifestar essa sua decisão perante Deus, enquanto ela canta, você pode fazer assim como eu e ficar em pé para demonstrar para o céu qual é o seu desejo nessa manhã. Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar nesse meu novo e lindo lar. Belos jardins, lago de cristal, lindas mansões, vida eternal, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Vamos cantar todos juntos. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso
Pedro já tinha avisado que no tempo do fim viriam pessoas que duvidariam da volta de Jesus. Já tinha avisado. Só que ele nos fala, continue acreditando em Deus, ele já prometeu, ele vai fazer. Se ele não voltou, é por misericórdia de nós. Por isso, a partir de hoje, eu e você temos um desafio: viver de forma santa e piedosa perante Ele, apressando e aguardando a volta de Jesus. Que Deus te abençoe e que te ajude a cumprir esse propósito que você fez hoje com Ele, de se preparar para o retorno de Jesus. Feche seus olhos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem guiado a nossa vida. Muito obrigado porque um dia o Evangelho nos alcançou. Hoje nós estamos aqui porque acreditamos em Ti e acreditamos nas promessas da Tua Palavra. Mas, Pai, hoje nós, ao aprender com a Tua Palavra, nós precisamos aprender a orar mais pelo Teu retorno. Senhor, por favor, algumas pessoas às vezes me perguntam: como é possível existir tanta dor, tanto sofrimento nesse mundo? Pai, com dor e sofrimento, nós somos apegados às nossas coisas. Imagine sem isso, nós nunca iríamos querer que o Senhor voltasse. Por isso, Senhor, por favor, nos ajude a desejar a Tua volta, nos ajude a nos desprender desse mundo e começar a olhar mais para o céu. O Senhor tem coisas muito melhores, muito maiores preparados para nós, e a Tua Palavra fala que um dia o Senhor vai voltar. E se o Senhor não voltou ainda, é porque o Senhor tem piedade, misericórdia, porque o Senhor quer que todos nós nos salvemos. Por isso, queremos mais uma vez manifestar o nosso desejo de sermos salvos. Por isso estamos em pé, aceitando o Teu sacrifício e aceitando que um dia Cristo Jesus vai voltar. Mas te pedimos agora a Tua força, o Teu Espírito, para vivermos agora em novidade de vida, para vivermos de forma piedosa, vivermos de forma santa, apressando a Tua volta através da nossa vida. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e abençoe a Tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém.